Olá galera, aqui é o professor Everton, professor de língua portuguesa. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando aí nesse período de quarentena, ficando em casa, aproveitando esse momento para poder estreitar os laços familiares, ajudar os pais em casa nos afazeres domésticos, para que assim que a gente retornar, nós possamos dar continuidade às nossas atividades presenciais. Estou com muita saudade de vocês, mas agora o momento é de se cuidar, beleza? Seguindo as atividades que nós estávamos fazendo na semana passada, hoje nós vamos falar a respeito da estrutura do texto narrativo. Mas antes disso, nós precisamos relembrar o que é um texto narrativo. Bem, o texto narrativo é aquele texto que se esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é um texto escrito em prosa, né? O que significa isso? Que é um texto escrito estruturado em parágrafos, e nesses parágrafos são contados alguns fatos e acontecimentos que podem ser reais ou ficcionais envolvendo essas personagens, ok? Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de textos narrativos do cotidiano. Que textos narrativos são esses? Quais são os textos que a gente vê mais comumente no dia a dia que falam a respeito de histórias, que contam histórias? A gente tem as séries de televisão, a gente tem as histórias em quadrinhos, tem filmes, notícias e reportagens, tem os contos de todos os tipos, não só os contos de fadas, nós temos também contos de terror, contos de aventura, contos fantásticos e também as novelas, beleza? Aqui nós temos apenas alguns exemplos. É óbvio que nós também temos outros gêneros narrativos, como a tirinha, o texto dramático, né, que é aquele texto que é utilizado para poder encenar no teatro. Temos as crônicas também, que a gente fala muito todos os anos aí nos materiais didáticos da prefeitura, beleza? Para a gente poder entender exatamente como essa narrativa se estrutura, a gente precisa conhecer os elementos da narrativa. E quais são esses elementos? São os personagens, o espaço, o narrador, tempo e o enredo. Mas Everton, o que é cada uma dessas coisas? Então, beleza, agora a gente vai, passo a passo, falar a respeito de cada um desses elementos. O primeiro deles são os personagens. Os personagens são os seres que compõem a narrativa e podem ser classificados de três formas diferentes. São os protagonistas, que são os personagens principais, os antagonistas, que são os vilões da história. Por que eu coloquei vilão entre aspas? O antagonista é aquele que tem o comportamento contrário ao comportamento do protagonista. Então vamos pensar o seguinte: se o protagonista é um personagem que tem boas ações, o antagonista vai ser um personagem ruim, que tem mais ações. Agora, se o protagonista for o vilão, ele for aquela personagem que tem mais ações, o antagonista vai ser o bonzinho da história, beleza? Então, o que a gente precisa saber? O antagonista nem sempre vai ser o vilão. Ele vai ser sempre aquele personagem que tem comportamentos contrários ao do protagonista. Então, se o protagonista é bonzinho, o antagonista é o vilão. Mas se o protagonista for o vilão, o antagonista vai ser o bonzinho. E os coadjuvantes são os personagens secundários, aqueles personagens que são importantes para a história, mas não são mais importantes do que um protagonista. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos personagens do filme Rei Leão, beleza? Quem é o Rei Leão? O Rei Leão, na história toda, é o Simba, beleza? Então, Simba, ele vai ser o quê? O protagonista da história. Ele é o personagem principal. O antagonista aqui no caso vai ser aquele personagem que tenta em todo momento do filme tirar o Simba do reinado. Que personagem é esse? É o Scar, que aparece aqui embaixo, lá no cantinho, lá na pontinha esquerda. E todos os outros personagens vão ser o quê? Coadjuvantes. Eles são importantes para a narrativa, mas não são tão importantes quanto o Rei Leão, beleza? O segundo elemento de que nós vamos falar é o espaço. O espaço é o lugar onde a narrativa se desenvolve. Quando você vai escrever um texto narrativo, o lugar depende de você. É você quem escolhe onde essa história vai se passar. Se vai se passar numa floresta, numa igreja, num castelo, numa praia, numa montanha, numa comunidade. Onde a história ocorrer, ali nós vamos identificar o espaço da narrativa, beleza? O narrador é um dos elementos mais importantes da narrativa, porque o narrador é aquele que conta a história, é aquele que está narrando os fatos. Então, um texto não pode ser narrativo se ele não tiver um narrador. Só que nós temos três tipos diferentes do narrador e cada um deles vai atender a uma determinada necessidade. O primeiro tipo é o narrador personagem.
Por que ele recebe esse nome? Porque além de contar os fatos, ele está na história, ele participa. Ele é uma das personagens que aparece na história. Tá? O narrador personagem é o único tipo de narrador que vai também aparecer na história. Beleza? Os outros dois tipos não aparecem na história, eles não participam da história, eles não são personagens. Mas por que eles são diferenciados? O narrador observador, ele além de não participar da história, ele só conta aquilo que ele vê. Ele não sabe de mais nada. Ele observa e conta. Sabe o fofoqueiro que viu as coisas e depois saiu contando? É isso. Beleza? O narrador onisciente, ele é mais poderoso do que o narrador observador. Ele não está na história, ele vê tudo, mas além de ele ver tudo e contar aquilo que ele vê, ele também sabe os pensamentos e os sentimentos das personagens. Então esse narrador é como se ele fosse Deus. Ele revela tudo. Nada está escondido dos olhos desse narrador, mas ele não é uma personagem, beleza? Ele não participa da história, ele só conta tudo sobre a história. Tudo mesmo, absolutamente tudo. Mas ele não participa da história como se fosse uma personagem, beleza? O próximo elemento é o tempo. O tempo é o momento em que ocorre o fato da narrativa, ou os fatos da narrativa, beleza? Pode ser uma data, pode ser um momento específico, ou, por exemplo, quando a gente coloca lá no início do texto, numa bela manhã, isso aí é o tempo da narrativa. É o momento em que os fatos estão acontecendo. O tempo ele pode ocorrer de duas formas diferentes. Ele pode ser um tempo cronológico, ou seja, os fatos são narrados em sequência, conforme eles vão acontecendo. Sabe que nem a vida da gente, normalmente? Acordei 7 horas da manhã, tomei um banho, desci para tomar café, comi um pão com mortadela, com um copo de Nescau e por aí vai, ok? Você vai contando os fatos como ele acontece. E o tempo psicológico, ele é diferente. Sabe quando você está assistindo filme ou lendo uma história e no meio do filme ou no meio daquele livro que você está lendo, o narrador ele volta a um fato passado para poder explicar alguma coisa que está acontecendo no presente? Então, isso aí é uma marca do tempo psicológico. Por que ele é um tempo psicológico? Quando ele faz esse flashback, ele retorna lá no passado para poder explicar algo que está acontecendo agora, ele está brincando com o tempo. Então, sempre que o narrador faz essa brincadeira com o tempo, ele utiliza o tempo psicológico. A mesma coisa é o contrário. Já viram aqueles filmes que começam com um fato lá do futuro e depois, para explicar aquele fato, ele conta tudo, ele volta tudo, volta o tempo todinho para poder explicar até aquele determinado momento? Isso também é o tempo psicológico, beleza? Então, tempo cronológico, os fatos são narrados na sequência em que eles acontecem, normalmente. No tempo psicológico, o narrador brinca com o tempo. Ele pode voltar ao passado, dar uma avançada até o futuro e depois voltar novamente para o presente. Então, essa brincadeira com o tempo caracteriza o tempo psicológico. E o último dos elementos é o enredo. O que é o enredo? O enredo é o conjunto disso tudo, beleza? Quando você pega o narrador, as personagens, o espaço e o tempo e cria a história, a trama da história, isso é o enredo. Tá? Então o enredo é a história em si, é a própria estrutura da narrativa. E esse enredo, ele precisa de 5 coisas, 5 elementos. Primeiro, uma situação inicial. Na situação inicial, o autor do texto deve apresentar quem são os personagens, o local, o tempo, tudo que vai, quais são as coisas que estão envolvidas naquela história. Beleza? Então, é uma apresentação. A situação inicial é como se fosse uma apresentação. O conflito, que é a segunda etapa do enredo, já é o primeiro acontecimento. É o primeiro fato que acontece. Então, tipo, eu tô contando uma história. Numa bela manhã, estava eu na casa de meus pais, dando banho no meu cachorro. De repente, houve-se um estouro vindo da cozinha. Esse estouro vindo da cozinha é o conflito, porque é aquele fato, aquele acontecimento que vai modificar a narrativa. Ele, de alguma forma, vai fazer com que as personagens saiam de onde elas estão para poder verificar aquilo que está acontecendo, beleza? A partir daí ocorre o desenvolvimento. O desenvolvimento é a maior parte da história. Quais são os fatos que ocorrem, que estão envolvendo? Depois daquele estouro, por exemplo, quais foram as outras coisas que foram acontecendo? Aquele estouro foi um cano que estourou na pia, chamaram o encanador e por aí vai, ok?
Depois do desenvolvimento vem o clímax. O clímax é aquele momento mais emocionante da narrativa. É aquele momento em que todos esperam que vá acontecer alguma coisa. Vamos tentar visualizar isso num filme. Não tem aquela cena do filme, que é a cena mais importante, que você não consegue nem piscar. E mesmo se você tiver com vontade de ir ao banheiro ou de comer alguma coisa, você fica ali sentado na frente da televisão, na frente do computador ou grudado na tela do celular e não consegue se mover porque você quer muito saber aquilo que vai acontecer. Isso é o clímax. Todo o texto narrativo ele precisa ter esse momento emocionante, um momento em que algo vai acontecer, um momento em que o leitor espera que algo muito diferente vai acontecer. E é esse clímax que prende o leitor à leitura do texto. E por fim, o desfecho, que é a forma como o narrador, como o autor vai encerrar os fatos. Se ocorreu um problema, como esse problema foi resolvido? Ou se não, por exemplo, se a gente falou do estouro, daquela história que a gente estava inventando agora. Como isso se resolveu? Foi um cano da pia que estourou, molhou a casa toda, a casa ficou inundada, ninguém conseguiu resolver. Tá, mas e no final? Como isso acabou? Conseguiram resolver? Como resolveram? Isso é o desfecho da história, ok? Então todo texto narrativo precisa ter um enredo composto por esses 5 elementos. Uma situação inicial, onde eu apresento quem são as personagens, o local e o tempo que vão aparecer ao longo da história. Um conflito, que é o primeiro acontecimento modificador da narrativa. O desenvolvimento, que é o desenrolar da história mesmo. O clímax, que é aquele momento mais emocionante, um momento de maior tensão. E o desfecho, falar como tudo encerrou, beleza? Quando a gente cumpre todas essas etapas, aí sim o texto narrativo está finalizado, ok? Espero que vocês tenham compreendido aí o assunto. Agora nós vamos fazer uma atividade que eu programei para vocês falando a respeito dos textos narrativos, de alguns gêneros textuais narrativos, beleza? Que vocês continuem se cuidando, não saiam de casa, aproveitem aí para ajudar os pais nas tarefas domésticas, beleza? Pessoal que está trabalhando aí, toma todos os cuidados, lavem bem as mãos, aqueles que puderem, utiliza álcool em gel. Estou com muita saudade de vocês, mas espero que vocês estejam se cuidando para assim, quando tudo ficar normalizado, a gente possa voltar para as nossas aulas. Grande abraço para vocês, beijão, tchau, tchau, até a próxima.